E tem uma coisa também, Arthur, que eu te falo também, cara. Assim, eu não tô nem falando de uma literatura mais radical como essas literaturas aí que hoje eu sei que não dá pra levar a sério e tal, né? De negação de holocausto, essas coisas. Mas, por exemplo, quando você cria um Ministério da Verdade, cara. O Biden, ele criou um ministério ali, uma espécie de Ministério da Verdade nos Estados Unidos hoje, que não tô falando de teorias da conspiração muito megalomaníacas como esses jovens têm. Mas assim, o que você considera fake news, por exemplo? O que é fake news, por exemplo? Às vezes uma opinião, o cara já fala que é fake news, mas você tem o direito à opinião também. Porque a opinião, nem tudo tem que ser embasado cientificamente. Você dar a opinião de uma coisa, a metáfora faz parte, a retórica faz parte. A retórica existe desde a Grécia Antiga, o Trasímaco lá, todos aqueles caras da Grécia Antiga e tudo mais. Então, por exemplo, se você vai aniquilar tudo isso e deixar que seja tudo científico, chega uma hora que e inclusive até o que se considera ciência hoje, ela também tem sua carga de ideologia, né? Porque tem muita coisa sendo vendida como ciência. Eu não tô falando das biológicas, eu tô falando da minha área de humanas, que não são ciências exatas. Na área de humanas, tem muita coisa sendo considerada científica que existem outras ciências também que dizem o contrário. Só que aí você tem uma academia que vai dizer o que é ciência e o que não é. E quando isso extrapola para a política, você pode ter um Supremo dizendo o que é verdade e o que não é. Você pode ter, por exemplo, órgãos que vai definir o que é verdade e o que não é. Uma coisa, o fato existe? Claro que o fato existe. No Brasil se fala português. Ninguém questiona isso. Ninguém vai falar que aqui a gente fala, sei lá, grego. Ninguém vai falar isso. É um fato, é inquestionável. Agora, a opinião, ela não é exata. A opinião, ela não é exata. Então, assim, quando você tem um órgão que vai definir o que é verdade ou não para coisas que não dá para definir o que é verdade, eu acho muito complicado, porque aí você vai eleger apenas um conjunto de coisas que você considera verdade, entendeu? O Holocausto, o pessoal nega o Holocausto. O Holocausto é uma verdade, não dá pra você negar o Holocausto. Eu não sou um negacionista do Holocausto. Assim como o Holodomor, como as pessoas falam, que foi nega, né? A morte dos ucranianos por inanição no início da coletivização da Ucrânia, da União Soviética, quando eles foram coletivizar as terras e o Estado stalinista confiscou os grãos e milhares de pessoas, até milhões de pessoas morreram de inanição, de fome. É um fato também. E aí você chega muitas vezes pra um cara que defende o comunismo cegamente, ele vai falar pra você que isso é propaganda imperialista, que isso é mentira e tal. Castanhari se fudeu nessa aí, né? Tu viu a polêmica que deu? Não fiquei sabendo dessa polêmica. O Castanhari fez um vídeo explicando essa história aí, e aí começaram a chamar ele de nazista porque falaram que isso era uma propaganda nazista. Então, é isso que eu te falo. É aquilo que a gente tá falando, né? Do sentimento de massa e de você cancelar todo mundo que pensa o contrário. O sujeito que... Existem comunistas que têm um pensamento saudável. Eu tenho amigos comunistas que a gente difere, por exemplo, em ideologia, mas os caras não são... Eles fazem até autocrítica, não são pessoas assim... Não são fanáticos, por exemplo, a chegar a esse ponto de negar um fato, negar a verdade, entendeu? Agora, você, quando acredita muito uma coisa, você não aceita em nenhum momento que seja questionado até os erros daquilo que você acredita. Agora, imagina esses caras definindo o que é verdade e o que não é. Sim. Entendeu? Essa que é a complicação que eu vejo, né, cara? Eu não sei se foi na Alemanha ou algum país que os judeus daquele lugar, eles optaram por deixar o Mein Kampf sendo vendido. Eles optaram por isso. Sabe qual foi o lugar que isso aconteceu? Não sei te dizer. Que eles acharam melhor deixar isso aberto para as pessoas lerem aquele cara e entenderem o absurdo do que excluir e não deixar ninguém ter acesso. Tem alguns países que liberam por esse argumento, né? Inclusive alguns judeus vieram à frente para liberar esse livro, para mostrar para as pessoas e não deixar porque daqui a pouco tu deixa escondido, o cara começa a achar alguma coisa na cabeça dele que não era o que estava acontecendo, né? Eu penso assim, a regulamentação ela é importante? Claro que é. A regulamentação, se a gente não tivesse regras, a gente não conseguiria ter um mínimo convívio decente em sociedade. Agora, você querer regular a internet, por exemplo, definindo o que é verdade e o que não é, eu acho complicado. E a lógica de você querer regular a internet
por possíveis pessoas que vão cometer crimes ou dar opiniões criminosas, né? É a mesma lógica que eu falar para você do seguinte: nesse tipo de sociedade ou nessa fração da sociedade acontece muito, possivelmente pode ter muitos desviantes, muitos criminosos, então vamos matar todo mundo, que aí a gente evita os crimes futuros que a pessoa vai ter, entendeu? Ou então vamos proibir todos os videogames violentos, porque vai ter um moleque lá que vai jogar o jogo de videogame violento e vai querer sair na rua fazendo a mesma coisa. Os livros nazistas, seja o que for, eu penso a mesma coisa, entendeu? Vamos proibir tudo? Beleza, mas e o pesquisador que pesquisa como eu esse tema? Se eu quiser ter acesso ao pensamento original, eu não vou poder ter acesso a esse pensamento original por conta de uma censura, né? Vai até comprometer a minha pesquisa. E não quer dizer que todo mundo que vai ler aquilo vai ser nazista, cara, sabe? Tipo assim, uma minoria com sérios problemas e que tem que tomar cuidado, pode, lendo isso, se influenciar? Com certeza, da mesma forma que alguém pode se influenciar jogando um videogame violento, entendeu? O Brasil, a gente tem uma grande deficiência de arquivos, por exemplo, da ditadura, não... Da escravidão, né, do nosso passado escravocrata, que infelizmente foi a nossa mancha na história que define o Brasil, é o passado da escravidão, né? A gente poderia ter muito mais documentos, até para saber a origem de muitos povos que foram transplantados, bantus, iorubás, né, sudaneses, que foram transplantados para o Brasil. Hoje um jovem do movimento negro, ele quer saber a origem dele, e muitas vezes ele não consegue porque foi destruído tudo. Quem destruiu foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, em nome de um politicamente correto da época, a sua época, né? O que ele pensou? Ele falou assim: agora vai vir a República, né? Na transição do Império para a República, vamos destruir todos os documentos do passado da escravidão, né? E fazer um país novo. Vamos fazer um país do ano zero, como contar a partir de agora. Só que quem que saiu prejudicado com isso? Os historiadores que querem ter fontes mais seguras. O Laurentino Gomes escreveu um livro sobre escravidão. O cara sofreu muito para conseguir ter as fontes. O cara teve que ir até Angola lá para saber a fonte, porque aqui no Brasil foi destruído. Os pesquisadores sofreram, e o jovem que quer resgatar suas origens, até por uma questão até nacionalista, vamos dizer assim, até étnica e tal, o cara que tem uma curiosidade de saber suas origens, hoje ele não consegue. Por quê? Porque a maioria dos arquivos foram destruídos. Se a gente tem essa lógica de cancelar literatura, cancelar tudo aquilo, pensando dos possíveis desviantes, né? Nas possíveis pessoas que vão agir errado em nome daquilo, então a gente vai proibir tudo. Entendi. Então tudo vai ser proibido. Então, e quem quiser usar isso para a pesquisa ou para uma forma até de prevenção, né? Você pode usar o Minecraft para prevenir, inclusive. Exato. Eu achei esse o argumento daquele grupo de judeus que eu falei antes ali. Foi esse argumento mesmo. Deixa as pessoas lerem para prevenir. Sim. Porque isso que vai acontecer. As pessoas vão ler esse monstro falando e vão entender que ele estava errado, né? Sim. Esse é o argumento deles. Eu concordo, sim. Tipo... Enfim, e quando você explicita, né? Você até expõe ao ridículo, né? Quando também, você explicita muitas vezes, você olha o absurdo quando você expõe ao ridículo, né? Por que um filme do Tarantino ele faz muito sucesso e tudo? Porque ele explicita realmente de uma forma, claro, artística e tal. Ele escancara justamente até de uma forma de pastelão, né? Que chama, né? Até de uma forma de pastelão. Uma coisa que é terrível. O Hermes e Renato fazia no humor muito isso, né? O politicamente correto, isso é impensável, o humor do Hermes e Renato hoje por conta do politicamente correto. Mas quantas vezes eles faziam humor que a gente dava risada e depois a gente pensava, pô, cara, de tão absurdo chega a ser engraçado a situação, entendeu? Eu acho que você censurar cada vez mais é o caminho pior, cara. É o pior caminho. Porque aí sim você vai estar cada vez mais alimentando totalitarismos, né, cara? E priorizando só um em detrimento do outro também. É injusto também isso, sabe?